Boa noite. Eu, em meu nome, e em nome da espiritualidade amiga que auxilia na preparação dessa palestra de hoje, dou boas-vindas a todos os irmãos encarnados presentes aqui na casa. E hoje me foi facultada a responsabilidade de falar de um tema muito importante. O Joana de Ângeles vem reavivando um projeto antigo na casa, que reforça a importância da prece, a importância do Evangelho em casa. E para isso, nós baseamos essa palestra de hoje no livro Jesus no Lar. Antes de começar a palestra, eu queria passar para todos vocês, se vocês tiverem tempo de observar no lateral, eu expus a maioria dos livros dos quais eu usei. Alguns não estão aqui, mas estão lá embaixo, e a casa tanto empresta como a gente tem a nossa pequena... Nós temos a biblioteca, uma pequena livraria para aqueles que quiserem e precisarem adquirir. A explanação de hoje ela foi baseada no livro Evangelho no Lar. O livro Evangelho no Lar, psicografado por Chico, ele nada... Desculpe, Evangelho no Lar. Psicografado por Chico, ele nada mais é do que uma coletânea de passagens do tempo de Jesus na casa de Pedro. Ele é o Evangelho vivo, o Evangelho falado e os atos do Evangelho através de Jesus. O primeiro Evangelho, na verdade, ele começou na casa de Pedro, onde Jesus estabeleceu que uma vez por semana se houvesse um momento de prece naquela casa, houvesse um momento de conexão com Deus. E que nesse momento as portas fossem abertas aos viajores, aos vizinhos, a todos aqueles que estavam em necessidade, para que naquela comunhão eles pudessem abrir um ponto de conexão com Deus. E mesmo contra a sogra de Pedro, que era uma pessoa difícil, Jesus estabeleceu esse momento que foi perdido no tempo, mas que o Espiritismo vem trazer. E hoje eu queria tentar mostrar a vocês a importância de cultivar a prece e, logo adiante, qual o significado real e a força do Evangelho da oração em casa, que não passa de ser uma oração. Eu vou começar bem do início. Sem muitos termos técnicos, eu queria só dar uma explanação para a gente montar um raciocínio, para que vocês entendam realmente do que eu estou falando, do poder da prece. Eu vim apresentar a vocês a web de Deus. É o WhatsApp, mais ou menos. Aqui, esse foi apresentado a nós no Livro dos Espíritos, onde os Espíritos trouxeram esse nome para Kardec. E explicaram que no universo não existe vácuo. Mesmo nos lugares mais ermos, mesmo no espaço, aqui entre eu e vocês, não existe vácuo. Nós somos preenchidos por um fluido que não é matéria densa, como nós conhecemos, mas uma semimatéria, considerando que a semimatéria tem vários infinitos níveis de densidade que a nossa ciência ainda não conhece. E talvez a nossa maturidade espiritual não nos permita. Mas a gente pode fazer uma comparação de um aquário ou de um oceano, onde todo um ecossistema vive e o fluido seria o que está no meio, seria a água em que a gente vive imerso. Todavia, devido à densidade, muito menor do que a nossa, a gente não consegue perceber a olho nu e nem consegue perceber tateando. Pois bem, por que eu estou falando de fluido cósmico? Porque o fluido é a web. O fluido é o que permite que nós troquemos vibrações mentais, nós troquemos desejos, energias. Tudo aquilo que é emanado do nosso coração, da nossa mente, ele é jogado no universo. E ele é espalhado, realmente espalhado. Imagine uma bomba atômica. Para todos os lados. E ele atinge um objetivo. Ele atinge um lugar, ele atinge alguém. Ele atinge o fim de onde a gente quer que aquele pensamento chegue, mesmo involuntariamente. Às vezes a gente direciona um pensamento e a gente não direciona, mas ele vai chegar a alguém, ele vai ser ouvido e ele vai ser recebido por mais pessoas do que a gente pode imaginar. Mas por que eu estou falando de pensamento?
palestra não é sobre evangelho, não é sobre oração. O que é uma oração? O que é uma prece? É um pensamento. E aqui, através do fluido, é onde a gente emana ondas, emana sentimentos de um para o outro. Eu acredito que todo mundo nessa sala deve ter vivido a situação, ou passado, ou ouvido alguém falar, de, às vezes a gente está relaxado, não estava nem pensando em ninguém, e dá uma vontade de ligar para fulano. E aí, quando você liga para fulano, fulano diz, menina, você não morre mais. Eu estava pensando em você nesse momento. Ou então eu pensei em você hoje pela manhã e não pude te ligar. Eu pensei em você ontem, estou pensando em você já faz uns dias. Que bom que você me ligou. Coincidência. Não é coincidência. Coincidências não existem. Fulano deve ter mandado em algum momento uma vibração mental para você. Ou você mandou uma vibração mental para fulano. E a conexão foi estabelecida. Então veja a importância do que é enviado, do que é colocado no fluido, do que é dissipado no meio que nós estamos. Eu gostaria de levantar um ponto que eu vou levantar durante essa explicação, é que isso é uma via de dois rumos, é mão e contramão. E embora o exemplo de fulano seja o exemplo de um bom pensamento, que a gente ligou porque sentiu falta, porque quis falar, lembre-se que nem nós, na verdade, dos 70 mil pensamentos que um ser humano produz durante o dia, eu não gostaria de dizer, mas talvez nem todos eles sejam bons pensamentos. Será? Não, vamos lá, que só tem espírito elevado, então 90% a gente só emana alguma coisa. Então, desses 70 mil, uma parte deles não são bons pensamentos, direcionados a pessoas, direcionados a situações. E como eu disse a vocês, o número de entidades, o número de espíritos e o número de espíritos encarnados e reencarnados recebendo essa informação seria dificílimo contabilizar. Todavia, o fluido, ele preenche todo o universo. Ele preenche todos os mundos, dos mais elevados aos mais inferiores. Então, o tipo de pensamento, o tipo de corrente que você joga, ele atinge dos mundos inferiores aos mundos mais elevados. Ele atinge do irmão menos evoluído, ainda bestializado, a Deus, que é o Espírito, que é o Criador, o início de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Muito bem. Partindo disso, a gente pode usar... Opa, desculpa. Mas é um mecanismo tão simples, não é? Nossa, é algo tão... Um pensamento... Como é que um pensamento pode ser tão poderoso? Ele pode ter um alcance tão grande. Veja bem, eu queria colocar um quadro mental para todos vocês. Vamos imaginar, cada um, nós individualmente. A gente está naquelas ruas importantíssimas, tipo Avenida Paulista, Wall Street, aquelas ruas em que o destino de milhões de pessoas são decididos, de sociedades inteiras, aquelas ruas que sustentam, assim, onde o dinheiro realmente flui, que montam toda uma sociedade, né? Baseada na sociedade em que a gente vive hoje. E você está lá. Pense no seu maior problema. Pense no que você tem de maior necessidade. Aquela coisa que tira a paz do seu coração. O que não permite que você esteja em paz o tempo inteiro. Você chega nessa rua e você se dá com um prédio gigantesco. Gigantesco, que você só consegue ver o início. Mas você não consegue ver a altura e nem a amplitude. Mas ele é magnífico. Ele tem uma arquitetura repintada. Uma coisa que você nunca viu antes. Uma obra de arte. E você está ali, e dentro daquele prédio tem tudo o que você precisa.
Seja na área da saúde, seja a cura para o que você está procurando, seja na área econômica, seja no aconselhamento, seja na busca da ajuda para alguém. Tudo está ali dentro. E você entra no saguão, mas você é você está sem nada. Você está sozinho. Você está sem bolsa, sem desenvelar, você está sem nada. Mas a ajuda para aquela coisa que aflige o seu coração mais, tá ali dentro. Você está no saguão, olhando ao redor, e de repente você sente alguma coisa no seu bolso. Quando você puxa um cartão, nesse cartão, você vê um único nome. Um nome extremamente familiar. É o CEO, é o presidente. É o criador de tudo aquilo que você está vendo. É a pessoa responsável por todos aqueles levels, todos aqueles níveis, todos aqueles andares. E é o detentor do que pode resolver o maior problema da sua vida. E você vê aquele nome familiar. Ele não é só familiar, como ele esteve presente na sua vida. Você se dá conta que aquela pessoa, embora você possa estar afastada dela há anos, cara, eu sei quem é ele. Ele conhece a minha família, essa pessoa conhece a minha família, conhece a história da minha família, conhece até os problemas que a minha família tem. E mesmo você não estando mais tão próximo, não tendo estabelecido contato com ele há muito, muito tempo, você tem na sua memória o que várias pessoas já disseram a você, inclusive as pessoas da sua família, que ele gosta muito de você. Que ele gosta de você desde que você era pequeno. Sabe aqueles comentários que às vezes a mãe da gente faz, ou o pai? Nossa, eu tenho uma vizinha, eu tenho uma amiga, que ela era louca por você. Pronto, essa pessoa é essa pessoa. Ou seja, você sabe que essa pessoa gosta de você, essa pessoa sabe da sua história. E ela conhece a sua família toda, ela conhece todo mundo. E ele é o dono de tudo aquilo, e ali está onde você precisa. Mas embaixo do nome dele está o telefone celular direto dele, particular. Você não vai usar? Isso é a prece. O CEO é Deus. E todos nós temos uma ligação direta com ele. Não existe reunião, não existe... Ele não está muito ocupado. Todos nós temos esse cartão do dono do paraíso, que seria o prédio. Do dono, da pessoa que criou tudo aquilo e do único que pode mandar uma ordem direta e auxiliar você no que você precisa. Esse é o poder da prece. Acho que todo mundo teve um tempinho de ler. Embora seja um mecanismo tão poderoso como eu comecei como a gente falou agora, como tudo que Jesus fez, como tudo que Deus fez coisas bem mais complexas, mas Jesus, como todas as palavras que Jesus trouxe, porque a prece foi apresentada por Jesus, como todas as palavras que Jesus trouxe, é simples, é muito simples, embora tenha um poder de abrangência gigantesco. Quando a gente fala aqui de higienizar a mente, é foco. É não pensar na feira, é não pensar no pneu que tem que encher do carro, é não pensar que tem que trocar alguma coisa. É o foco por alguns minutos. É se conectar àquela rede de web, ao WhatsApp de Jesus, que eu falei no início. Por alguns minutos. Se possível, deixar de lado preces prontas. Dezenas de anos de encarnações, imersos numa cultura onde várias religiões mandaram ao mesmo tempo, onde nós sofremos coisas grandiosas, não boas, devido à inserção cultural ou mandamentos e desmandamentos religiosos, fez com que fosse incrustado na nossa cabeça que a prece ela precisa de uma forma. Mas o pensamento é livre. Para me conectar, para eu mandar um pensamento para alguém, eu não preciso ter um pensamento exatamente estabelecido. Ele é livre, eu posso pensar da forma que eu quiser. Desde que ele seja sincero. Buscar as suas necessidades mais íntimas. E humildade. Quando eu falo de humildade,
aqui é mais da seguinte forma. Algumas pessoas já fizeram essa pergunta a mim mesma, e eu já vi com alguns palestrantes espíritas o mesmo problema. Mas, ora, Deus é onipresente, onipotente, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Ele sabe do meu problema. Ele sabe do que eu estou passando. Por que eu preciso ir? Porque o que ele pede de você é inércia. Em uma palavra usando um jargão grotesco, Deus não vai lhe dar o peixe, todavia ele vai lhe ensinar a pescar. Então o que ele pede de nós é um ato. Nós sabemos do livre-arbítrio, nós sabemos que o livre-arbítrio não pode ser influenciado. Então tem que partir de você. A busca do seu melhoramento, a busca da ajuda que você precisa, ela tem que partir de você. E o fato de se humilhar, isso aqui foi retirado do capítulo 26 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é um resumo de como seria uma prece efetiva. Geralmente simples, mas efetiva, Bless. A humildade que ele fala é reconhecer o quão pequeno você é. Porque seria um pouco arrogante, sabe? Ele sabe o que eu preciso e ele vai me dar. E a gente sabe que não funciona assim. Não funciona assim. Embora às vezes a gente não saiba o que pedir, nem nós sabemos o que é melhor para nós mesmos, mas o fato de nós entrarmos em contato, a gente vai estabelecer a conexão. E à medida que a gente vai estabelecendo a conexão, a gente vai ficando fera. A gente vai aumentando o alcance, a gente vai aumentando o nível de pensamentos, a elevação, e a gente vai tendo pensamentos muito mais up do que down. Mais para cima do que para baixo. A gente vai atingindo esferas bem maiores. A prece, ela funciona como uma fortaleza. Dito isso, por quê? À medida que você se conecta com o alto, você repudia, você atrai aqueles que são congruentes a você, aqueles que têm o mesmo pensamento, e você repudia aqueles que não. Dessa forma, o que eu falo de fortaleza, o que eu falo de fortalecimento, é fortalecimento de pensamento. Chega um momento, a espiritualidade, através dos médiuns que atuam na evangelização humana, nos diz que a humanidade vai chegar a um ponto em que a gente não vai precisar procurar casa espírita, a gente não vai precisar procurar um templo, a gente talvez não precise procurar nem hospitais. No momento em que a nossa fé for verdadeira e for absoluta, uma simples oração em casa, uma água fluidificada vai curar males do corpo e da alma. Espero que a gente chegue lá. E, voltando à fortaleza, ela fortalece os seus pensamentos da seguinte forma. Lembre-se que é uma conexão de duas vias, certo? Mão em contramão. E, à medida que você vai fazendo essa conexão, que você vai estabelecendo essa conexão com espíritos mais elevados, com um bem maior, com o próprio Deus, você vai ficando mais sensível a receber a informação de volta, certo? Ação e reação. O que eu jogo vai voltar para mim de alguma forma. E ao momento que você vai ficando mais sensível, quando a energia divergente daquela que você lançou, que você está acostumado a receber, porque você já criou o hábito de conversar com Deus, você vai sentir. E imediatamente você vai repelir aquilo. Então é uma forma de você se proteger. Mas eu estou falando na esfera individual de cada ser, da sua sensibilidade. Vamos nos lembrar que nem todo coração é familiar ao nosso. Nem todas as pessoas tiveram o despertar que nós tivemos. As nossas experiências fizeram com que a gente chegasse aqui hoje. Principalmente as nossas perdas e dificuldades. Embora a gente saiba que o Espiritismo e o próprio Jesus disse que você vai aprender pelo amor e pela dor. Mas no nível de evolução que a maioria dos espíritos encarnados na Terra se encontram, a dor vem ensinando muito mais. Então, alguns corações ainda não foram preparados dessa forma. Não referindo ao Espiritismo, porque o Espiritismo, Jesus nunca pregou religião nenhuma. Jesus pregou o amor ao próximo. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que não é espírita, que é mais espírita do que muito espírita que a gente conhece. São pessoas extremamente do bem, embora não levantem nenhuma bandeira religiosa ou doutrinária, ou isso.
Se é fortaleza, mas vamos fazer essa imagem mental, uma nova imagem mental. Você consegue fazer isso, você está lá se esforçando, todo dia. Você está estabelecendo aquela mensagem, você está conversando com Deus, e aí você está percebendo sua sensibilidade mudar. Você deixa de gostar de algumas coisas, você começa a se afastar de outras, porque a mensagem está voltando. Você está recebendo, você abriu o canal. A gente pode não perceber, mas a mensagem ela volta como um sentimento, como uma ideia, como sabe, nossa, eu acho que eu vou fazer isso. Eu tô sentindo que eu tenho que fazer isso. Como sexto sentido, mas não é sexto sentido. Você abriu o canal, você está recebendo de volta. E você está fazendo todo esse esforço, está se melhorando. E você volta para casa todos os dias, certo? A casa é o canto de repouso de todos nós. É onde a gente deita a cabeça, é onde a gente deixa o nosso corpo e permite que o nosso espírito vá para onde ele quer ir. É onde a gente deveria reaver a luz que a gente está buscando. A gente deveria se reenergizar. A nossa casa, muitos corações procuram um centro espírita porque aqui eles encontram uma luz que a gente não consegue ter sozinho. Mas a prece estabelecida no lar é o meio da gente estabelecer essa luz na nossa casa também. Dr. Bezerra de Menezes dizia que se um prédio, um único apartamento, fizer o evangelho no lar, em toda a quadra haverá uma luz em uma única casa. Para vocês verem o poder que isso se manifesta. O poder que isso traz. E ela funciona como uma fortaleza da seguinte forma. Como eu falei, a gente atrai as vibrações mentais. No momento em que a gente se compromete a estabelecer o evangelho, um grupo de espíritos, amigos, amores, interessados no nosso progresso, muitos familiares já desencarnados, amigos, pessoas que a gente sequer lembra de vidas passadas, eles vão nos ajudar. Toda vez que a gente tenta fazer o bem, a gente recebe uma ajuda gigantesca. Para fazer o mal, nem tanto. Teoricamente, fazer o bem seria bem mais fácil do que fazer o mal para alguém. E eles estabelecem um campo, realmente um campo, em volta da casa, onde ali só entram espíritos permitidos. Espíritos inferiores até podem entrar, mas com o acompanhamento de um espírito do bem, que vem nos ajudar, e para ser doutrinado, para ouvir. Então, a caridade que está sendo feita está sendo muito maior do que a gente imagina. E uma coisa que eu gostaria de elevar, toda caridade feita, todo bem feito, ele vai ser o nosso advogado em toda parte. E em vários momentos da nossa vida, a gente pode precisar desses espíritos que nós sequer conhecemos, que nós julgamos inferiores a nós, mas que no mundo espiritual pode nos dar um aval, pode fazer pedidos por nós, diante de uma dificuldade, ou quiçá a morte. Dizem que Chico recebeu 5 moratórias. Ele chegou à beira da morte 5 vezes, mas devido ao papel que ele desempenhava, tudo bem, eu estou falando de Chico Xavier. Foram 5, mas quem sabe a gente não recebe pelo menos uma. A gente conhece uma espírita amiga de Nova York, que nos falou que recebeu uma moratória. Espíritos amigos pediram por ela, para que ela não fosse agora, porque ela teria mais coisas a realizar. E tudo isso foi gerado do bem que foi feito. E um bem que foi feito provavelmente a espíritos que ela não tem a menor ideia de quem são. Talvez até por simples orações que ela fez por eles. Eu queria falar só um pouquinho de planejamento reencarnatório, para a gente ter ideia do que seria. Porque a finalidade do Evangelho no Lar seria reunir a família, certo? A gente já entendeu como a conexão é importante e a gente consegue fazer isso sozinho. Mas a gente tem responsabilidade em trazer aqueles corações que estão junto conosco. Porque se você não consegue iluminar a sua casa, se você vem toda tentando e você entra dentro da sua casa, para aqueles que moram sozinhos e você sente uma vibração estranha, em poucos minutos você percebe que você está irritado. Você está irritado com nada, porque não tem ninguém na sua casa, materialmente falando. E você, então ali você não encontrou a luz que você precisava. Você não colocou a luz que você precisava para se manter, pelo menos em equilíbrio, dentro da sua casa. Para aqueles que dividem a casa com familiares, com esposa, com marido, com filhos, adolescentes,
ou adulto já, ou com quem quer que seja, com um amigo que você divide a casa, se você não faz com que a sua casa seja um santuário de luz, manter esse equilíbrio que a gente busca entre o bem e o mal, manter essa conexão aberta, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque tudo que eu estou falando às vezes parece fácil. Ah, só fazer uma prece. Mas não é uma prece, é o hábito da prece. É estabelecer o hábito que nem escovar o dente. A gente é capaz de fazer, mas não é fácil fazer. Esse é o ambiente que você volta para casa, que deveria ser luz, que deveria ser o lugar onde você tem a paz. Você encontra pessoas que têm um coração um pouco divergente do seu e você não consegue manter aquela paz ali, vai ficar muito mais difícil. Mas como é que a gente mantém a paz? Dezenas de pessoas fizeram um concurso de nos auxiliar para voltar. Então, seja um texto. Para cada indivíduo, em torno de 10 espíritos amigos trabalharam horas incessantes para que a gente voltasse à Terra, para que a gente voltasse numa família. A gente pode ser essa menininha aqui. Uma família extensa. Mas, Deise, como é que eu vou fazer o evangelho no lar? Meu marido não acredita, meu marido não quer rezar, meus filhos não querem rezar. A sua obrigação é eliminar a sua casa, o lugar onde você está. É convidar aqueles que estão com você para fazer. Se eles negarem, infelizmente, não vai ser tão bom para eles. Mas você vai estar fortificando o seu limite. E vai chegar um ponto que, mesmo que eles não estejam presentes fisicamente naquele evangelho, o espírito sabe que precisa. Às vezes o que a boca diz não é o que o espírito precisa, não é o que o mentor que está auxiliando o seu marido, o seu filho, a sua amiga que divide o quarto com você precisa. Ela vai estar presente. Então vai chegar um momento em que a sua casa vai ter paz. Ele estando com você, eles sentando na mesa para fazer o evangelho com você ou não. E nos lembrando que o mais difícil que a convivência familiar seja... Ora, Deise, você acabou de falar que o evangelho no lar é para juntar a família, é para colocar todo mundo junto, mas a minha mãe é uma pessoa dificílima, meu irmão, eu já perdi as esperanças. Eu não consigo estabelecer contato com essas pessoas. Meus filhos não me escutam, meu marido... Sabe como é, né? Então, como é que eu vou fazer o evangelho? Como é que eu vou chamar essas pessoas? Como é que eu vou trazer o coração delas para perto dos meus? Gente, eu gostaria de lembrar de vocês que a maioria de nós, para não ser arrogante e dizer 100% de nós, implorou para estar perto das pessoas. Nos livros de André Luiz, nossa, eu procurei tanto livro e eu não consegui para trazer. André Luiz teve uma oportunidade de encontrar trabalhar com um mentor chamado Alexandre. Era uma alma extremamente evoluída. Era uma alma que podia ter passado para um plano superior, para um planeta superior. E fazia 100 anos que ele procurava a pessoa com a qual ele tinha dívidas. 100 anos. Aquilo era a única coisa que impedia ele de subir. Mas impedia ele tinha uns créditos, inclusive, mas ele impedia moralmente, porque ele tinha um débito com aquela pessoa, que ele precisaria vir junto, vir na mesma família para saldar aquele débito. E a dificuldade do parente, do amigo, da pessoa difícil que você consegue pensar agora, ela é uma chance que você implorou e talvez esperou dezenas de anos para ter. E agora muitos de nós tem essa pessoa como impossível, como difícil de me relacionar e às vezes a gente se afasta dela. No comecinho eu falei para vocês que o pensamento ele flutua através do fluido cósmico, ele vai a qualquer lugar. Então, vocês concordam que a gente pode mandar uma mensagem para essa pessoa? Se a gente às vezes não consegue estabelecer uma conversa verbal, a gente chegou num ponto que não existe diálogo, através do evangelho no lar, no momento em que você está orando, você pode pedir a presença espiritual dessa pessoa. Você pode pedir a presença do mentor. Você pode resolver algumas coisas. Você pode pedir perdão. Você pode rezar por ela. Você pode fazer tanta coisa. Porque você tem um cartão do CEO. E o CEO é seu pai, assim como é pai da pessoa que você mais detesta na face da terra. Do gerente, do amigo do trabalho que quer tomar o seu emprego, das pessoas que você repudia e que provavelmente existe um débito muito grande entre vocês dois. E nem sempre é de um lado só, gente. A maioria das vezes são de dois lados. Em vidas em que a gente fez o mal, na vida seguinte ele nos fez mal back,
e a gente no seguinte fez mal, e aí a gente não consegue quebrar a corrente. Porque a gente tem desse mecanismo e a gente não utiliza. Quem já ouviu isso aqui? O fruto não cai longe da árvore. Eu nunca vi jargão mais errado na minha vida. Porque, como eu falei um pouquinho antes, no processo reencarnatório, as pessoas que nos ajudaram a reencarnar, elas levaram em consideração que a família que a gente ia formar, ela é formada de duas formas. Ela é formada por afinidades, daqueles espíritos próximos ao coração, e ela é formada dos débitos do passado, das pessoas em que a gente implorou para vir junto. Por isso que a gente encontra várias famílias assim. A criança super sorridente, nada a ver com a família toda. Esse aqui é o irmão que recebeu a mesma criação da gente, com os mesmos pais, as mesmas oportunidades, e é o oposto. É a mãe difícil, é o pai que não escuta, é o sobrinho. São as pessoas que são ligadas sanguineamente. A gente, veja bem, o elo sanguíneo, ele é algo tão forte que a gente tem que raciocinar muito, a gente tem que pensar e levar isso muito, muito, muito a sério. Porque se a pessoa que tem um débito no seu passado, ela foi ligada a você por um elo consanguíneo, foi para ter certeza que você teria que conviver com essa pessoa, nem que fosse por anos, nem que você tivesse contato com essa pessoa. Você precisava conhecer essa pessoa, mas não de uma forma vulnerável, como um amigo, como um conhecido que você trabalhou na empresa 10 anos atrás, como uma pessoa que você conheceu na segunda série. Não, ela tem que estar na sua vida para você saber quem ela é, do início ao fim da sua vida. Então, o vínculo de vocês é muito importante. Por pior que seja, é muito importante. E assim, explicando tudo isso, eu acho que eu cheguei num ponto em que a gente pôde entender quão importante é usar o cartão do CEO para proteger a nossa casa como uma unidade toda familiar. Embora a gente seja sozinha, embora junto ali de nós estão só os espíritos afins, aquele marido que a gente está bem, que é legal, os filhos que são todos bens, mas as principais pessoas que a gente precisa chamar para o nosso evangelho, para esse momento com Deus, são aqueles que estão longe, são aqueles que a gente mais tem dificuldade. E que encarnados, a gente não consegue estabelecer uma comunicação. Aqui vai um pequeno roteiro para o Evangelho no Lar, Adriana. Pode passar para mim? Eu imprimi aqui no papel para todos vocês. É muito simples. Depois da palestra, se alguém quiser falar comigo, esclarecer, tirar qualquer esclarecimento, na verdade, qualquer trabalhador de jazz pode fazer, mas eu me encarrego, eu sou a pessoa responsável para puxar a campanha para frente, para ajudar as pessoas. Então, vocês podem falar comigo e eu vou ajudar vocês. Escolher dia e hora, eu vou passar rapidinho nos pontos. Escolher dia e hora, pontualidade e assiduidade são importantes. Por quê? Tudo que envolve o mundo superior, tudo que envolve espíritos de alta envergadura, eu estou falando de espíritos puros, de anjos, de arcanjos. Eu estou falando de espíritos capazes de reprogramar toda a humanidade, de mudar os rumos da humanidade. Eles têm muito o que fazer. Então não pode ser na hora que dá na sua telha, não. Vamos nos colocar humildemente no lugar em que nós estamos. É uma coisa muito rápida, de 20 minutos. Eu tenho certeza, sem querer julgar, mas já julgando, que eu sou perfeita mesmo, a maioria de nós passa bem mais que 20 minutos na web. Searching, whatever. Tirando trabalho. A maioria de nós passa bem mais do que esse tempo estabelecendo a conexão numa rede que pouco vai nos dar de volta. Podendo estabelecer uma conexão numa rede muito mais ampla. Aquela do fluido que eu falei no início. Pontualidade. Você escolhe o dia, a hora que ele lhe convier. Cedinho, antes de dormir, na hora do almoço, no trabalho. Nossa, eu já fiz evangelho no banheiro. Porque eu estava no aeroporto. E não tinha como. Eu disse, não dá para fazer aqui. Fui pro banheiro, entrei, fechei a portinha e fiquei sentada no vaso fazendo meu evangelho. Porque ali era o lugar que eu conseguia me concentrar, conseguia ter paz para manter a minha... Depois eu fiquei pensando, nossa, não, gente, espírito lá no banheiro. Chamei todos os espíritos. Mas, enfim, eu cumpri a minha responsabilidade, eu me comprometi. O que eles pedem é comprometimento e disciplina. Uma leitura inicial. Eu coloquei até algumas sugestões ali do ladinho, ó. Alvorada Cristã, a gente tem Jesus no Lar, que você pode usar também. Nas mensagens, são mensagens curtinhas.
Vinha de Luz, nós temos vários aqui na biblioteca, se alguém quiser pegar emprestado, ou até mesmo comprar, o preço realmente é bem irrisório. Para você se harmonizar, é para você baixar a vibração. Às vezes a gente chega correndo, a gente chega com tanto problema, com tanta coisa na cabeça, que uma leitura dessa, que vai de 3 a 4 parágrafos, ela faz com que a nossa mente entre na conexão correta. A água, ela não é exigida, na verdade nada é exigido no espiritismo, mas é de praxe a gente colocar um frasco de água, ou quantos frascos você quiser, para que a água seja fluidificada. Para que essa fluidificação, que funciona muitas vezes como um remédio, ela vá através do seu corpo durante a semana e que você continue tomando. E às vezes quando você está com... Eu uso quando eu estou com muita dor de cabeça, quando eu estou sem paciência. Eu vou lá e tomo um golinho da minha água, minutos depois eu estou bem. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, mas eu sempre gosto de usar água. A gente começa com uma prece inicial simples. Simples, como tudo. Pai, eu estou aqui para fazer o meu evangelho no lar, eu peço concurso, a ajuda dos espíritos que estão comigo, para o entendimento da mensagem que eu vou ler. Por favor, proteja minha casa, esteja comigo. Muito simples. Convidando aqueles que vocês querem convidar, dando boas-vindas àqueles que foram trazidos. Vai chegar um momento em que, quando o comprometimento de vocês for tão grande, vocês realmente vão sentir a vibração na casa completamente diferente. Às vésperas do próximo evangelho, vocês sentem a energia fica tão pesada que ela precisa ser dissipada de alguma forma. Eu tive algumas experiências de, depois do meu... Muitos médiuns já falaram pra gente de que a casa parece um hospital. A quantidade de gente necessitada que vem receber aquela palavra de luz, veja bem, de você. Primeira vez que eu vi isso, eu disse, nossa, mas eu não tenho capacidade de dar essa luz que essas pessoas estão procurando. Assim, eu sou muito imperfeita. Mas a sua imperfeição para eles é muito. Porque eles não têm nada. Eles são bestializados. Eles não têm nada. Então a sua voz alta, porque muitos dos espíritos que vão estar lá com vocês, eles são inferiores. Eles não têm a capacidade de receber a vibração mental de vocês. Isso é um espírito já um pouco mais evoluído. Então ele precisa ouvir de voz. Muitos deles sequer sabem que morreram. Por isso que aquilo que você está falando, para eles é muito, embora você ache que não é nada. Mesmo que a sua interpretação da passagem do Evangelho que você vai ler seja muito simples, porque você não detém o conhecimento, a luz que vai sair da sua boca vai ser fonte geradora para que os espíritos mais experientes que você evangelizem quem está no seu redor. Eles precisam da sua energia, eles precisam do seu fluido vital para isso. A abertura do Evangelho, vocês podem fazer aleatoriamente, ou seguindo a ordem do Evangelho, assim, depois de um tempo vocês vão ter lido o Evangelho inteiro e repetido, e cada vez vai ser completamente diferente. Cada vez que você abre uma mensagem, por mais que você já tenha, eu já abri a mensagem 5 vezes, e cada vez eu entendi de uma forma diferente, porque você vai amadurecendo espiritualmente. E a prece final, com a vibração. A prece final e a vibração, para mim, é uma das partes mais importantes, porque na prece final é onde você começa a caridade, é onde você faz o que o Dr. Bezerra pediu, falou pra gente, é onde você ilumina todos aqueles que você pode iluminar, é onde você arrebata espíritos, você faz o bem a pessoas que você não conhece, e você arrebata espíritos que no futuro, quando você precisar, eles vão estar lá com você, porque você um dia fez um bem para eles. Geralmente vocês não precisam seguir isso, mas vocês pensam do macro para o micro. Vocês pensam que a gente começa a pedir pela humanidade, pelas sociedades. Às vezes a gente tem visto uma notícia um pouco antes de uma guerra em algum lugar. Eu costumo pedir pelas pessoas. Do macro para o micro, passando pelas escolas, passando pelos hospitais, por todos aqueles lugares que vêm na sua mente, você recebe ajuda, não se preocupe. Que vêm na sua mente e que precisam da luzinha que você vai acender como uma vela em lugares onde só existe escuridão. E você termina passando pelo seu trabalho, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos e inimigos, pelas pessoas do seu lar, pelos familiares difíceis e fáceis, e por vocês mesmos. Essa é uma parte importantíssima do Evangelho.
Deise, eu vivo só. Eu não vou ter tanta gente. Você que pensa que você não vai ter tanta gente. Num dos livros que fala sobre a vida de Chico Xavier, eu acredito que são as vidas de Chico Xavier, ele conta que por muitos e muitos anos ele fez o evangelho sozinho. Chico Xavier, a gente está falando no espírito daquela envergadura. Ele abria a reunião mediúnica, com a passagem, lia o evangelho, fazia a interpretação da mensagem, e ele fechava a reunião mediúnica, que não tinha um único encarnado sentado com ele. E, claro, algumas vezes ele desanimava e perguntava a Emmanuel qual seria o motivo daquilo. Emmanuel disse: tenha paciência. As luzes que você está acendendo vão ser guias para aqueles que precisam chegar aqui. E quando Chico começou a psicografar, ele não começou a psicografar Dr. Bezerra de Menezes ou André Luiz. Ele começou a psicografar o que a gente chama de espíritos batedores, suicidas, espíritos de zonas muito baixas, que foram guiados pela luz que ele acendeu. Então, embora nós não sejamos Chico Xavier, nós não vamos psicografar nada para ninguém, mas nós acendemos a luz a alguém. E quando ele chegar na nossa casa, lembre-se que a nossa casa está protegida por uma equipe espiritual. Os mentores da casa, os mentores do seu evangelho, eles vão guiar aquele espírito pela luz que você acendeu, que chegou pelaquela luzinha que você acendeu, que tirou ele do fundo de um poço, do fundo de um abismo, e trouxe para mais perto da luz. Eles vão guiar aquela pessoa para um centro espírita, para um lugar de auxílio. E aqui eu coloquei mais uma charge que eu gosto. Cheguei para perturbar a casa do Zé. Não vai dar mais, por quê? Porque ele começou a fazer o evangelho do lado. A proteção que a gente tem. Quando ele disse começou, não é porque o evangelho começou naquela hora, não. É porque a casa começou a ser protegida. Pelo menos semanalmente. Gente, eu vou foder um pouco, passei um pouquinho. Para aqueles que têm filhos pequenos, a nossa responsabilidade é gigantesca. Embora seja muito difícil trazer crianças para falar do Evangelho, a nossa responsabilidade em fazer que seja interativo, que seja interessante para eles, ela é muito, muito importante. Eu posso passar isso aqui para vocês depois. Quem não se interessa, eu posso passar um vídeo curtinho, mostrando alguns livrinhos que você pode usar. As crianças podem estar desenhando enquanto você está lendo o Evangelho. Eu faço isso com meus filhos. Eu tenho uma filha de 9 e um filho de 6. Nossa, cheio de energia. Mas que na hora do Evangelho é impreterível que eles estejam. Eu realmente não abro mão, a não ser que seja, né, eles têm uma coisa, escola, estejam fora com o pai. Que eles estejam comigo, eles sentam do meu lado, eles fazem a prece comigo, a gente lê uma passagem de uma coisa que seja interessante para eles, com quadrinhos, e eu abro o Evangelho, e nesse momento eles baixam a cabeça e começam a desenhar. Mas o Espírito não, o mentor está ouvindo. E eu estou criando o hábito. A questão, a gente não vai evangelizar, a gente não vai trazer o filho uma vez para o centro espírita, uma vez ou outra por mês, não vai fazer o papel que nós temos de os filhos, não. Porque depois que a gente desencarnar, vai ser perguntado a cada um de nós: o que fizeste com os corações que eu te confiei? Essa pergunta é certa para aqueles que foram pais e mães. E o fato de você não ter um filho não lhe abstém de aconselhar o seu irmão, os seus sobrinhos, um filho de uma amiga que você tem mais intimidade, alguma criança que está no seu convívio, porque você tem um conhecimento, e com conhecimento vem a responsabilidade. Se muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Eu vou dar um minutinho. Já que a gente falou tanto sobre prece, já que a gente viu o quão simples era, eu queria dar um minutinho a vocês para que a gente fizesse uma prece. Cada um de vocês estabelecesse a conexão com Deus e pedisse, lembre que Ele é o CEO, e pedisse pelo aquilo que vocês mais precisam. Não quer dizer que o problema de vocês vai ser resolvido hoje, não. Mas ele vai ser ouvido, porque ele sempre ouviu.
Estamos voltando, meus queridos. Eu até passei um pouquinho da hora. Okay. E é isso que eu tenho para falar com vocês por hoje. Ai, Bruno. Ok. Essa foi a bibliografia que eu usei. O Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não quiser começar o Evangelho no lar, a gente também tem para emprestar ou para vender, se vocês quiserem comprar, Livro dos Espíritos. Esse aqui é o Ciritim, que a gente vai falar um pouquinho mais. Agora a gente vai começar o passe. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que tenha ajudado. E essa é a agenda do Jazz. Eu vou deixar o slide aberto para que vocês queiram saber. Agora a gente vai iniciar o passe e alguém vai chamar. Muito obrigada.